Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor, o Evangelho do João. Estou muito contente também de ver aqui nessa noite o pastor Rafael e a Solange, lá da Albânia. Nós nos encontramos numa conferência alguns anos atrás, né? E revê-los é motivo de alegria. Capítulo 10 de João, por favor, abra sua Bíblia. Diz assim o texto sagrado, as Escrituras, palavra de Deus. João capítulo 10, verso 14 a 18. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, disse Jesus, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar, e também tenho autoridade para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que Deus abençoe a sua bendita palavra do Senhor. Texto conhecido dos irmãos. Se você tem caminhado na fé cristã com Jesus, já deve ter ouvido um sermão, uma música, ou mesmo nas suas leituras devocionais, passado pelo capítulo 10 desse texto que fala como Jesus, o bom e supremo pastor. Esse texto ainda se torna peculiar, especial ao povo de Deus, porque ele nos remete, ele nos lembra do salmo mais querido dos crentes. Qual é o salmo mais querido dos crentes? O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Jesus, anos depois, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou o supremo pastor. E nesse texto eu queria apontar para os irmãos 3 verdades. A primeira verdade, eu queria chamar a sua atenção para a metáfora de Jesus. Depois eu gostaria de rever com os irmãos a missão de Jesus. E por fim, a mensagem de Jesus. Então é fácil. A metáfora, a missão e a mensagem do nosso Senhor. Vejamos a primeira parte, então, a metáfora de Jesus. Há muitas repetições no capítulo 10. Se você é um leitor atento, detalhista, você perceberá que no capítulo 10 a palavra pastor vai se repetir por 6 vezes.
E pastor aqui não está se referindo ao líder da igreja, ao pastor Leonardo. Não é ao ofício de liderança pastoral de uma igreja. Na metáfora de Jesus, ele está a falar do pastor, aquele que cuida do rebanho, aquele que tem como profissão cuidar dos rebanhos, que anda pelas montanhas, que anda por vários lugares, indo no curral, levando ovelha para cá, levando ovelha para lá, conduzindo-as para os pastos verdejantes, para as águas cristalinas. Pastor. 6 vezes aparece a palavra pastor. 14 vezes, no capítulo 10, aparece a palavra ovelha. Ovelha repetidamente aqui, aparecendo por muitas vezes, 14 vezes na minha versão. Talvez se você tem uma versão diferente, pode ser até 13 ou 15, mas essa repetição de Jesus ao falar sobre ovelha e pastor. Mas as repetições não param por aqui. Só nesse texto que nós acabamos de ler, o verbo conhecer aparece por 4 vezes. E Jesus dizendo, eu conheço o Pai conhece a mim. Eu conheço as ovelhas conhecem a mim. Então começa-se a construir, a entender a parábola de Jesus sobre pastor, ovelha e conhecer. E é daqui que vem o nosso primeiro ponto deste sermão, que nos lembra da nossa prioridade, do nosso primeiro chamado. É um equívoco, é um erro, acharmos que o nosso primeiro chamado é um chamado à missão. É um erro. É um equívoco acharmos que a prioridade da nossa vida é fazer algo para Jesus. Achar que a coisa mais importante, a prioridade, é evangelizar, é discipular, é servir no ministério da igreja. Não, não é. Mediante esta metáfora de Jesus, ele nos lembra que a nossa prioridade, a nossa primeira, vamos dizer assim, missão, é conhecê-lo. Por isso essa parábola. Porque pastor vive com ovelha. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor passa a grande maioria das horas da sua semana com ovelha. Há uma relação, há uma intimidade entre pastor e ovelha. Ele sabe quantas são. Em Lucas 15, tinha um proprietário na parábola de Jesus também, que tinha 100 ovelhas, e ao perder uma, ele estava ciente que uma das suas ovelhas estava perdida. Porque há uma relação, há uma intimidade, há uma relação de amor. Se Jesus usasse outras imagens aqui, não passaria essa ideia para nós. Jesus poderia dizer que ele é o general, e ele o é. Nós somos os seus soldados. Inclusive temos um hino no cantor cristão, né? Que ele é o nosso general, somos nós os seus soldados, avantes na missão. Mas Jesus não usou essa figura, essa metáfora. Jesus poderia usar também aqui, dizendo que ele era rei, e ele o é. Rei dos reis, ele é o rei. E ele poderia dizer, eu sou o rei e vós os súditos. Mas um rei com os seus súditos, não passa essa mensagem de relacionamento, de intimidade. Um rei não se assenta à mesa com os seus súditos. O rei está numa posição de superioridade.
A relação entre um soldado com um general é uma relação de autoridade. Jesus poderia dizer aqui: eu sou o professor e vocês, os estudantes. Mas nos dias de Jesus, professor e estudantes não tinham uma intimidade, não tinham uma relação. Então Jesus, sabiamente, ele era o grande professor das ilustrações, das parábolas, das metáforas. Ele escolhe uma palavra muito peculiar, que é pastor, e ele nos chama de ovelha, para nos lembrar, irmãos, que a prioridade da nossa vida é a relação com Jesus, é o conhecê-lo, é o estar maravilhado por Ele, é estar aos seus pés. Nós podemos nos enganar, nós podemos olhar a urgência da obra missionária e achar que a prioridade, a coisa mais importante é sairmos e avançar, mas não, a primeira coisa, a primeira prioridade da nossa vida é conhecê-lo, é estar maravilhado dEle, é estar cheio dEle. Lembra-se quando Jesus estava em Betânia? Marta estava a servir. E somos chamados a servir. E Jesus mesmo disse que ele era o exemplo de servo. Ele disse: eu vim para servir e dar a minha vida por vós. Mas na mesma sala, na mesma casa, estava Maria, que havia entendido que a prioridade da vida dela era estar aos pés de Jesus, para depois servi-lo. Portanto, irmãos e irmãs, se nós trocarmos as prioridades, a nossa missão será fracassada. Porque não poderemos dizer para as nações: alegrem-se os povos no Senhor, se nós mesmos não estamos alegres na presença do Senhor. Não poderemos dizer para as nações: venham conhecê-lo, se nós mesmos não estamos o conhecendo. Não poderemos dizer para o nosso vizinho que está perdido, ou para os perdidos mais distantes, nas tribos indígenas, ou entre os budistas, ou entre os muçulmanos, como é que nós podemos dizer: venham conhecer a graça, a glória, a misericórdia, a bênção de andar, de ter uma relação particular com o Supremo Pastor, se nós mesmos não estamos vivendo? Uma igreja se torna forte na missão quando é uma igreja que prioriza a profundidade do relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Jesus. Aí nós saímos, aí nós estamos cheios de Jesus, aí nós estamos tomados pela sua graça, aí nós estamos regozijantes com eles, nós estamos a falar, porque o coração está cheio de Jesus, a boca estará cheia da palavra de Jesus. Não se enganem, a nossa prioridade não é a missão. A nossa prioridade é a nossa relação com Jesus. Pessoas que se envolvem na missão, no ministério, na evangelização, no discipulado, mas não estão desfrutando uma vida íntima, pessoal, regular com Jesus, a mensagem é discurso. Mas quando nós estamos saturados, plenos, maravilhados, cheios do supremo e bendito pastor,
vivendo uma relação peculiar, íntima com Ele, poderemos mostrar a beleza de andar e viver com Jesus. John Stott disse assim: o chamado de Cristo não é, em primeiro lugar, para trabalhar por Ele. O chamado primeiro é para estar com Ele. Missão, disse Stott, ministério sem relacionamento com Cristo é ativismo vazio. Corremos esse perigo de querer evangelizar o bairro, evangelizar a cidade, evangelizar o mundo, mas não estarmos vivendo com Jesus. E não se engane você achando que a relação, a intimidade, a profundidade de uma relação entre ovelha e pastor dá-se no domingo. A relação de uma ovelha com o pastor, o supremo pastor Jesus, dá-se por todos os dias, por todos os momentos. Acordamos com Ele, caminhamos com Ele, vivemos com Ele, vamos trabalhar com Ele, vamos às nossas atividades, ao estudo com Ele, vamos andar com Ele, vamos experimentá-lo, vamos conhecê-lo, vamos nos maravilhar dEle. Esse é o nosso primeiro chamado. Conhecer, amar e desfrutar de Jesus. Foi assim desde o começo. Lá no Jardim do Éden, na virada da tarde, na virada do dia, o Senhor estava com Adão e com Eva. Porque Ele é um Deus de relacionamentos. Ele não está à procura de evangelistas. Ele não está à procura de missionários. Ele não está à procura de um líder para o ministério. Ele está à procura, disse João capítulo 4, de verdadeiros adoradores. De quem o adore em espírito e em verdade. Como anda a sua relação com Jesus? Falar de missões, quando a nossa vida, nossa caminhada com Jesus está distante, morna, fria, não faz sentido algum. Tudo é muito distante, os povos são muito distantes. A evangelização é coisa de outros irmãos. Tudo é bonito, as cores das missões é bonita. Mas ovelhas que não estão andando com Jesus, que não estão se relacionando com Jesus, nada faz sentido. Inclusive a missão. Portanto, Igreja Batista Itaipu, amados irmãos, fica esse alerta a todos nós. O nosso primeiro chamado é um chamado para conhecer Jesus. Ele diz: eu conheço o meu Pai. Verso 14. Eu conheço o meu Pai. Um Pai me conhece. Jesus tinha muito trabalho. Jesus trabalhou muito. Estando agora lá no contexto africano, Moçambique, entendi um pouco mais do Evangelho, que as práticas de Jesus era pregar e curar enfermos. Se tem duas coisas que eu fiz lá em Moçambique, muito, foi pregar e orar pelos enfermos. O pastor chamou na igreja, na verdade não era nem o pastor, porque o pastor estava enfermo, não estava na igreja.
já acamado por muito tempo. O dirigente da igreja, no momento de oração, chamou para orar por aqueles que estavam enfermos. E eu não estou desmerecendo aqui, não era dor de cabeça. Quem sofre com dor de cabeça é terrível. Não era, eles estavam com dores nas costas. Com alguma regularidade eu tenho dores nas costas, eu sei como é terrível dores nas costas. Mas a grande maioria dos irmãos daquela igreja, a enfermidade deles era malária. Malária. E a malária, assim, ceifa centenas e milhares de vidas todo momento. Jesus fazia isso. Não tinha médicos, não tinha hospitais, não tinham UPAs. Lá eles têm duas opções, ou o curandeiro, ou os irmãos da igreja para orar. Jesus tinha que orar por muitas pessoas. Jesus tinha que pregar para muitos lugares. Mas nunca, quando você lê os evangelhos, a prioridade de Jesus nunca foi, em primeiro lugar, o ministério. A prioridade de Jesus, ao ler os evangelhos, era uma relação peculiar, particular, íntima com o seu Pai. Por isso ele disse: o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, porque eu ando com o Pai. Talvez é isso que está faltando na nossa vida. Andar com Jesus. Mas em segundo lugar, esse texto, além de falar da nossa real, primária missão, esse texto fala da missão, que é a minha segunda palavra. A primeira era a metáfora de Jesus, segundo era a missão de Jesus. Olha o verso 16. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Jesus está aqui agora relembrando que aqueles que foram alcançados, aqueles que agora andam com Ele, aqueles que agora são chamados de ovelhas, aqueles que têm uma intimidade, aqueles que estão maravilhados por Ele, têm uma missão com Ele. Ele disse: eu tenho outras ovelhas. Os ouvintes de Jesus, eles achavam que Jesus fora enviado exclusivamente para Israel. E quando Jesus fala que ele tem outras ovelhas, que não é deste aprisco, que não é do contexto de Israel, eles não entendem. Eles achavam que o Messias era um enviado especial para a nação de Israel. Mas Jesus diz não. Jesus diz: eu tenho outras ovelhas para alcançar, que não é de Israel, que está fora do contexto de Israel, que está além das fronteiras de Israel. Eu tenho outras ovelhas para alcançar. Então Jesus aqui relembra-os a sua missão. Não era apenas para Israel, era uma missão universal, uma missão global, uma missão para todos os povos, para todas as etnias, para todas as nações. Ia romper os muros de Israel, ia chegar na Samaria, ia chegar entre os romanos, ia chegar na Etiópia. Jesus está dizendo: eu tenho outras ovelhas além de Israel. Essa é a missão de Jesus. Quando Jesus fala, percebe no verso 16,
a mim me convém conduzi-las, Jesus fala que a missão aqui é dele. Porque poderia ter um ruído na comunicação de os discípulos acharem então que tem outras ovelhas para alcançar, e eles não entendiam muito bem, mas aí Jesus acrescenta que não é deste aprisco, que não é de apenas dentro dos muros, mas Jesus deixa claro que a missão não é deles, a missão é de Jesus. Verso 16, a mim convém conduzi-las. Jesus nos lembra que a missão é dele. A missão não é dos apóstolos. A missão não fora dos profetas. A missão não foi de Abraão, nem de Davi, nem de Israel, e nem é da igreja. A missão é de Jesus. Ele está dizendo, eu vou conduzir as minhas ovelhas, eu vou terminar essa missão, eu vou agir nessa missão, eu vou completar esta missão. Ele é o Senhor da seara, Ele é o pastor agindo, Ele é o pastor em busca para trazer para o rebanho as ovelhas perdidas. Ele está dizendo, a missão é minha, não é vossa. Quando nós não entendemos esse princípio, missão ou missões, ou evangelização se torna algo pesado para nós. Porque a gente olha um vídeo como aquele das etnias, milhares de perdidos, desafio imenso. O que a Igreja Batista Itaipu pode fazer? O que eu posso fazer na minha singeleza? Mas quando nós lembramos que a missão é de Jesus, e quando nós sabemos da sua grandeza, do seu poder e da sua glória, nós somos então encorajados, animados, porque Jesus é quem está fazendo, pois a missão é dele, não é nossa. Não pegue a missão e coloque sobre os seus ombros como um peso. A missão repousa sobre os ombros de Jesus, não da igreja, não de nós, porque a missão é dele. Ele diz, convém que eu conduza as minhas ovelhas. Mas ainda esses versos aqui diz que há um êxito na missão. Veja o verso 16 ainda. A mim convém conduzi-las, elas, as ovelhas, que são além do aprisco de Israel, elas ouvirão a minha voz. Jesus não está dizendo, talvez ouvirão a minha voz. Jesus dizendo, as minhas ovelhas vão me conhecer, porque eu as conheço. Eu vou trazê-las para o aprisco, eu vou alcançá-las nas maiores montanhas, nos vales mais distantes. Eu vou buscá-la, a missão é minha, eu vou conduzi-las para o aprisco. Então a gente vê, a missão é de êxito, porque o nosso Cristo é um Cristo exitoso, vitorioso. Muitas vezes nós olhamos os desafios da missão, olhamos para nós mesmos, para as nossas limitações, olhamos para muitas vezes a nossa igreja, para os nossos recursos, para as picuinhas que às vezes acontecem dizendo, não vamos conseguir cumprir essa missão não. Não vamos mesmo, mas Jesus vai. Ele está dizendo aqui, elas ouvirão a minha voz. Na teologia reformada nós chamamos isso de graça irresistível. As ovelhas de Jesus, que ele morreu por cada uma delas, ouvirão a sua voz e virão. Porque é a voz do Supremo Pastor. O êxito na missão é por causa de Jesus. Mas Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos que ele vai alcançar
Ainda verso 16, por meio deles. E isso mostra então que a missão sendo de Jesus, o êxito da missão é que Jesus é que vai chamar as ovelhas, mas Ele chamará as ovelhas por meio da nossa voz, por meio da nossa pregação, por meio da nossa evangelização, por meio dos nossos recursos, por meio das nossas orações, por meio da nossa entrega, por meio do nosso envolvimento. Então isso significa para nós que participar na missão de Jesus é um privilégio. Ele poderia fazer tudo, não duvide disso. Os anjos, diz o apóstolo Pedro, almejaram fazer essa obra da missão, e ele não as deu. Ele deu esta participação, ele deu esse privilégio, ele deu essa cooperação na missão para a igreja, para mim, para você. Por isso que nós somos agraciados de participar. Ronaldo Lidório disse que não era Nínive que precisava de Jonas, era Jonas que precisava de Nínive, para dar sentido ao seu ministério profético. A missão é de Jesus, Ele vai completá-la, mas Ele vai completá-la por meio de nós. Que santo privilégio! Por isso que você é convidado a participar. Por isso que você é convidado a se envolver. Não é para alguns. É um equívoco achar que esse privilégio, ou muitos nem veem como privilégio, veem como peso. Alguns acham que o privilégio é do departamento de missões da igreja. Alguns acham que é privilégio de pastores, missionários, do Youssef, do Rafael, da Solange, do Flávio, da Carla, do Tiago. Não. O privilégio de participar do Fábio na missão, do Victor, da Belkis, não, é de todos nós. Todos que são ovelhas. Ovelhas que o conhecem. Ovelhas que estão embelezados dele. Ovelhas que estão maravilhados com a sua graça. Ovelhas que conhecem o seu amor de pastor, que o resgatou, que agora tem o privilégio e a graça, não apenas de conhecê-lo, mas tem o privilégio e a graça de cooperar na missão, de resgatar as ovelhas com ele. É bem verdade que nós fazemos isso de diferentes maneiras. É urgente e necessário um entendimento sobre missão. Porque às vezes nós achamos que missão ou missões é apenas para aqueles que vão. Ah, Deus chamou ele para ir, então é com ele. Não. Quando Deus chama Paulo e Barnabé na igreja de Antioquia, Ele chama a igreja para ir com eles. É a igreja que os envia, é a igreja que ora, é a igreja que os sustenta, é a igreja que os abençoa, é a igreja, é o povo de Deus, com o privilégio de participar da missão de Deus com Jesus. Tim Keller disse assim: se o Evangelho é realmente boas novas, então ele precisa ser proclamado, não como um dever, mas como um privilégio irresistível. Se o Evangelho é as boas novas, nós temos o privilégio de anunciar do outro lado da rua e até os confins da terra essa boa notícia do Evangelho. Como você vai participar? Você pode ir,
Se Deus está te chamando, se Deus está inflamando o seu coração de deixar a sua terra, deixar a sua família, deixar os seus e partir para uma terra, para um lugar distante, vá. Enviado pela igreja, pelo Espírito Santo. Mas se Deus está te chamando para ficar, para mobilizar, para orar, para ofertar, para acolher, porque os refugiados, as nações, estão vindo para cá. Que coisa boa. E nós podemos alcançá-los aqui também. Então a missão não é sobre aquele que vá. A missão é de diversa participação. E nós precisamos descobrir qual é o nosso papel de participar nessa missão como privilégio. Se é ir, vá. Se é para ficar, fique. Mas faça tudo como um santo e glorioso privilégio, como disse o Keller, de anunciar as boas novas. Qual é o seu papel? Já descobriu? Geralmente na igreja, quando a gente fala disso, as pessoas dizem: o meu é não ir, pastor. Você já perguntou para Jesus? Não, pastor, nem precisa. Como não precisa? Você já perguntou para Jesus: Jesus, o meu papel de cooperação é para ir? Jesus lhe responderá: sim. Ai, meu Deus, vá. Mas Jesus pode responder: não, o seu papel é outro. Fique, mobilize, acolha, ore, cuide, prepare, envie. Tem muitos papéis a serem exercidos. Só há um que não pode. É ficar de braços cruzados, apático. Isso não cabe a nós. Ficar apáticos e balançar os ombros. Não, nós somos chamados como ovelhas de Jesus para participar na missão que Jesus está comprometido de chamar as ovelhas. Descubra o seu papel. Mas há um aspecto ainda escatológico. O tema da nossa conferência é até que ele venha. E olha como termina o verso 16. Verso 16 termina assim, ó. Finalzinho aí. A missão é de Jesus, ele vai conduzi-las. O chamado é irresistível, porque elas vão ouvir a sua voz. Então, quando? No último dia. No último dia, haverá um só rebanho e um só pastor. Um rebanho composto, como foi lido aqui, de gente de toda língua, de todo o povo, de todas as nações, que foram comprados pelo Supremo Pastor. Então a nossa missão é até quando? É até que Ele venha. Não é 1 ano, 2 anos, não é um momento, é até a tarefa ser completada por Ele. É até que Ele venha. Então a nossa vida inteira deve estar engajada, comprometida, alinhada aos propósitos de Deus, à missão de Deus, porque somos suas ovelhas, fomos alcançados pela sua graça, agora vamos anunciar a sua graça, até que Ele venha, dia após dia, ano após ano, perto ou longe, até os confins, porque Ele está fazendo com êxito. Nós temos a esperança. Missões também é a esperança. Que o final, Jesus vai vencer e vai reunir todas as suas ovelhas, de todas as nações. Mas por fim, a metáfora de Jesus é uma metáfora
que nos mostra o primeiro chamado, que é da intimidade com Ele. Mas também a missão dele, que nós somos colaboradores e participantes. Mas veja, por fim, a mensagem de Jesus. Qual é a mensagem que nós vamos anunciar? Qual é a mensagem que vai atrair as ovelhas? Qual é a mensagem que é a voz do pastor chamando suas ovelhas? Verso 17, perdão. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, mas eu dou para reassumir de volta. Verso 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu dou de modo espontâneo. Eu tenho autoridade para entregar, mas também tenho autoridade para tomá-la, para reavê-la. Eu recebi isso de meu Pai. A mensagem de Jesus, que vai atrair as ovelhas, é uma mensagem chamada Evangelho. A mensagem de Jesus é que ele, sendo pastor supremo, ele se fez ovelha. Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que ele, sendo Deus, ele se fez homem e servo e foi até a cruz. Isaías capítulo 53, verso 7, vai dizer que ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a sua boca, foi como uma ovelha conduzida. Então a mensagem do Evangelho é que Deus, sendo grande, que o Senhor Jesus, sendo eterno, fez-se humano, fez-se ovelha. E como ovelha muda, não abriu a sua boca e foi ao matadouro. A mensagem do Evangelho é que esse Cordeiro de Deus, como disse o apóstolo Pedro, o seu sangue precioso foi derramado. A mensagem de Jesus, que é proclamada na missão de Jesus, pelas ovelhas de Jesus, é uma mensagem que a ovelha foi sacrificada. A ovelha sem mancha. A ovelha sem qualquer defeito, a ovelha perfeita, que João diz, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A mensagem na missão que as ovelhas estão a proclamar, para atrair as ovelhas do rebanho de Jesus, que estão espalhados, é que o pastor se tornou ovelha, e foi sacrificado, ele foi morto, ele foi moído, seu precioso sangue foi derramado. Isaías 53, de novo, verso 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A mensagem na missão de Jesus é uma mensagem do sacrifício da ovelha perfeita. Mas ainda a mensagem de Jesus, na missão de Jesus, que é feita pelas ovelhas de Jesus, é uma mensagem que a entrega de Jesus foi voluntária, diz o texto. Ninguém a tira de mim, eu dou a minha vida. Jesus não foi uma armação e pegaram Jesus. Não foi um martírio por causa de ideologias. Não foi porque homens maus fizeram uma trampa e aí pegaram, mataram e crucificaram. Não, foi porque Jesus, sendo pastor, agora se fez ovelha, ele se entregou. Se entregou por pecadores. Essa é a nossa mensagem. Não é uma mensagem de moralidade, não é uma mensagem denominacional, não é uma mensagem de religiosidade, não é uma mensagem qualquer. A mensagem de Jesus, na missão de Jesus, é uma mensagem do sacrifício do Cordeiro, que entregou por amor a sua vida. Apóstolo Paulo diz que o seu amor nos constrange, porque ele se deu por nós. Mas não apenas ele se entregou de modo voluntário,
Ninguém atira de mim, verso 18, ele diz, pelo contrário, eu dou de modo espontâneo. Tenho essa autoridade para entregar, mas também tenho essa autoridade para tomá-la de volta. A mensagem de Jesus é que ele foi sacrificado de modo voluntário, mas a mensagem de Jesus é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele tomou de volta. Ele tinha esse poder. E o apóstolo Paulo escreveu depois, ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou, ao terceiro dia ele reviveu, e eles foram até o túmulo de Jesus, e ele não estava mais ali, ele estava vivo, ele ressuscitou, ele entregou a sua vida, mas ele a tomou de volta, porque ele é o Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor da morte, ele está vivo, inclusive está no nosso meio. Essa é a mensagem do Evangelho que nós precisamos proclamar na Albânia. Amém, irmã Andressa? Essa é a mensagem do Evangelho que nós precisamos proclamar em Moçambique, no Marrocos, no norte do Brasil, nas tribos indígenas, aqui em Foz do Iguaçu, para as etnias que estão aqui em Foz do Iguaçu, para esses alunos que vêm, refugiados, que foram talvez perseguidos, mas que vêm aqui para aprender português. Nós temos mais do que português para dar a eles. Temos uma mensagem que Jesus entregou a sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo e há de voltar para levar e ajuntar o rebanho de todas as nações. Aleluias! Essa é a nossa mensagem. Não negociemos a nossa mensagem, porque outra mensagem não atrairá as ovelhas. A mensagem que atrairá as ovelhas escolhidas de Jesus, que estão por todas as nações, é a mensagem do Evangelho. Portanto, preguemos o santo, glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus. Verso 15, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, para que as suas ovelhas fossem atraídas para o grande rebanho, o pastor foi sacrificado. Mas hoje ele é o supremo e glorioso pastor. Saiamos, pois, pelas ruas da Vila A. Saiamos, pois, pela cidade de Foz do Iguaçu. Saiamos, pois, para Albânia, para Moçambique, para Marrocos, para o Paraguai, para o outro lado da sua rua, anunciando o glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus, até que Ele venha. Não negocie o Evangelho, não pregue moralismo, não pregue religiosidade, pregue o Evangelho, porque o Evangelho, disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus vai cumprir a sua missão, vai reunir as suas ovelhas, e nós temos a graça e o privilégio de participar. Feche seus olhos. Vamos orar. Como é que está a sua vida com Jesus? Você tem andado com Jesus? Talvez Ele te chama nessa noite, não para o campo missionário, ainda,
Mas quem sabe Ele te chama nessa noite para voltar para a intimidade, voltar ao primeiro amor, voltar a andar com Ele, a ter os seus olhos brilhando por Ele, a estar satisfeito nele. Talvez esse é o seu chamado nessa noite. Você veio aqui talvez pensando, quem sabe Jesus pode me chamar para missões. Ah, que bom. Mas o primeiro chamado de Jesus para você nessa noite é para você andar com Ele, para você voltar a sentar aos seus pés, a comer da sua comida, a comer dos seus pastos verdejantes, a parar de beber as águas contaminadas, impuras, e beber da água cristalina que Ele conduz. Mas talvez você nessa noite tenha andado com Jesus, e louvado seja Deus. Mas talvez você não está comprometido com a missão de Jesus. Você está apático com a missão de Jesus. Quem sabe o Espírito Santo nessa noite te chama para um envolvimento com a missão de Jesus. Como? Eu não sei. Quando? Eu não sei. Onde? Eu também não sei. Eu só sei que Ele chama as suas ovelhas para cooperar na sua gloriosa missão. Se Ele está te chamando nessa noite, se o Espírito Santo te chama nessa noite, talvez você ainda está um pouco confuso de qual é o seu papel. Que tal você orar nessa noite dizendo, Senhor Jesus, me ajuda a entender qual é o meu papel, o que o Senhor tem para a minha vida. Ó Senhor nosso, grande é o seu nome em toda a terra. A sua voz é doce, é suave, mas ela é forte como um trovão, que despedaça o cedro do Líbano. A sua voz ecoa por meio da sua palavra, a chamar as suas ovelhas de volta para o aprisco. Ó Jesus, talvez tenha ovelhas aqui nessa noite que estão em outros pastos, que estão em outros apriscos, que estão admiradas com outros pastores. Pegue em seus braços e traga de volta para a comunhão, para a intimidade, para o deslumbre, para continuarem maravilhados, porque Tu és o único, bendito e supremo pastor. Livra-nos de uma religiosidade, de uma fé morta, fria. Aviva essa intimidade, esse relacionamento nosso com Jesus. E se porventura nessa noite, Senhor Jesus, o Senhor chama homens e mulheres, trabalhe no coração deles, mostra-lhes qual é o papel, qual é a cooperação deles no Evangelho.